Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade, então, ao curso. Nessa aula a gente vai falar de provavelmente dois dos mais famosos, né, efeitos da relatividade restrita, que é a dilatação temporal e a contração de Lorentz, tá certo? Então a gente vai reobter, né, esses resultados agora com com as estruturas que a gente já colocou no espaço-tempo, tá? Muito bem. Então vamos lá. Então vamos começar falando da dilatação temporal, né? Então a ideia é a seguinte: vamos supor que a gente tenha dois observadores inerciais, tá? No espaço-tempo, e eles estão em movimento relativo, né? Em relação ao outro. Então aqui eu tenho o observador O, aqui eu tenho o observador O', O til, e eles carregam consigo relógios, tá? Cronômetros, né? E eu marquei aqui ao longo das linhas de mundo deles, né? Os relógios que eles carregam são idênticos, tá? E eu marquei aqui o tic-tac, né? Dois particulares eventos sobre cada uma das linhas de mundo, que em princípio marca o tic-tac do relógio de que cada um deles está carregando, certo? Então, supostamente, o relógio que o O está carregando, aqui fez um tic, aqui fez um tac, né? Então, aqui tem uma unidade de tempo, vamos chamar de T0, a unidade de tempo aqui decorrido, né, para esse relógio aqui sobre essa linha de mundo, e a mesma coisa para o observador OTIL, que está carregando um relógio idêntico ao observador O, ao que o observador O carrega, e aí também eu marquei na linha de mundo dele onde que o relógio dele fez um tique e onde que o relógio dele fez um tac, tá certo? Então, isso aqui é um diagrama espaço-tempo, frisando mais uma vez, né? Então isso aqui está representando a evolução desses observadores carregando o relógio no espaço-tempo e não apenas no espaço, tá certo? E aqui, né, o fato de que a inclinação das linhas de mundo deles são diferentes, só quer dizer que eles têm movimento relativo, né, entre eles, tá? Bom, e a gente já viu, né, que pela definição lá de intervalo invariante, né, se eu tenho dois eventos pelos quais um observador inercial passa, a gente, então, se eu tenho dois eventos pelos quais um observador inercial passa, né, o intervalo invariante entre esses dois eventos está associado com o tempo, né, decorrido entre esses dois eventos para esse observador. Então, em particular, se eu pego aqui, né, o tic-tac, né, o intervalo invariante entre esse tic e esse tac, que eu estou desenhando em azulzinho aqui, né, eu sei que isso aqui vai estar relacionado com o tempo decorrido para esse observador, né, entre esses dois eventos. E como eu estou dizendo que o intervalo esse tempo foi t0, né? Então, se a gente for né, se a gente for considerar que a velocidade da luz é c, ao invés de considerar que é 1, né, ao invés de escrever que é 1, a gente tem então que o intervalo invariante é dado por menos c quadrado vezes esse intervalo de tempo próprio, né, ao quadrado, tá certo? Bom, mas a mesma coisa vale para esses dois eventos. Se eu pegar o intervalo invariante entre esse tique e esse tac vermelho aqui, é a mesma coisa. O intervalo invariante entre esses dois eventos vai estar relacionado com o tempo decorrido entre esses dois eventos para um observador inercial que passa pelos dois, tá certo? Então também vale que esse menos c quadrado t0 quadrado é também o intervalo invariante entre esses dois eventos aqui, certo? Basicamente dizendo que, olha, esses dois pares de eventos são simétricos, né? Então, aqui, o intervalo invariante entre esses dois e entre esses dois é o mesmo, tá? Porém, vamos tentar ver agora como que o observador OTIL, né, o observador vermelhinho, interpreta, né, esse intervalo invariante aqui, né, o intervalo invariante entre esses dois eventos, do ponto de vista dele, porque o observador OTIL não está passando por esses dois eventos, tá certo? Então, a maneira como ele calcularia o intervalo invariante entre esses mesmos dois eventos, cujo valor é independente de observador, então o intervalo invariante entre esses dois eventos vale isso, certo? Vale isso, mas a maneira como um observador OTIL expressaria esse intervalo invariante entre esses dois eventos em termos de uma distância espacial e temporal
não é dada por, né, a gente viu lá na aula anterior, em alguma aula anterior, é dado por isso daqui, menos c quadrado, o intervalo de tempo medido pelo observador OTIL para esses dois eventos ao quadrado, mais a distância espacial entre esses dois eventos medidos por OTIL. Então, esses dois eventos aqui, né, embora tenham ocorrido no mesmo ponto do espaço, né, supostamente para o O, porque afinal de contas ocorreu sobre a posição dele, o OTIL, para o OTIL não, para o OTIL eles ocorreram a uma distância diferente, né, a distâncias diferentes até ele, portanto, ocorreram em pontos do espaço diferentes e, portanto, tem uma distância entre eles, né. Então, o valor do intervalo invariante, o valor como o próprio nome diz, é invariante, é independente de observador, vale isso daqui. Só que a maneira como o observador OTIL vai quebrar, né, esse intervalo invariante entre uma distância espacial e um intervalo de tempo não é a mesma que o observador OFF vai fazer para esses mesmos dois eventos. E, em particular, a gente tem que o observador OTIL, né, ele vai escrever o intervalo invariante entre esses dois eventos dessa maneira aqui, certo? Só que esse D aqui, a distância entre esses dois eventos, como o observador O está passando pelos dois eventos, né, existe uma relação entre a distância que o observador OTIL mede para esses dois eventos, distância espacial, e o intervalo de tempo entre eles. Porque como o observador O passou pelos dois eventos, né, se você supuser que a velocidade do observador O em relação ao OTIL é, por exemplo, V, esse é o módulo da velocidade, né, então a distância espacial entre esses dois eventos vai ser V vezes o intervalo de tempo, certo? Então, tentem se convencer disso, né? De que como o observador O passa pelos dois eventos, então a separação temporal e a separação espacial entre esses dois eventos, assim como medido por OTIL, tem que estar relacionados, né? Pela velocidade. Então, se eu pegar a distância espacial que o OTIL mede para esses dois eventos e dividir pela distância temporal que o OTIL mede para esses dois eventos, tem que dar V, tá? Pelo intervalo de tempo, né? Que o OTIL mede para esses dois eventos, tem que dar a velocidade do observador O. Por quê? Porque esses dois eventos estão na linha de mundo do O, né? Então, a gente tem essa relação aqui. E aí a gente vê, ó, que, né, a gente consegue isolar esse ΔT til em função do T0. E a gente chega, então, nessa expressão aqui. Ou seja, enquanto, né, que para o observador, ó, o intervalo de tempo decorrido entre esse tic-tac, né, do relógio dele, foi, por exemplo, um certo valor de T0, para o observador OTIL, ele vai atribuir um intervalo de tempo entre esses mesmos dois eventos, né, como sendo essa quantidade aqui, que é maior do que T0, porque esse número aqui que está no denominador, garantidamente é um número menor do que 1. Tá certo? E esse, então, é o fenômeno de dilatação temporal, ou seja, por um observador OTIL que está vendo um outro observador se movendo, o tempo do outro, o tempo, né, do observador que está se movendo, passa mais devagar, tá certo? Porque enquanto passou apenas T0, né, um intervalo de tempo T0 para esse observador, para o observador OTIL, ele vai atribuir um intervalo de tempo maior, certo? Então, vai ter passado mais tempo para o OTIL do que para o O nessa interpretação dele. A grande questão é que esse fenômeno ele é simétrico, né? Porque se o O for fazer a mesma análise com relação aos eventos tic-tac do relógio do OTIL, ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque, bom, o intervalo invariante entre o tic e o tac do relógio do OTIL é a mesma, está aqui, é menos c quadrado até zero quadrado. E esse valor é independente de observador. Só que a maneira como o O vai quebrar esse intervalo invariante em termos de um intervalo de tempo para ele, medido por ele, e uma distância espacial medida por ele, é essa daqui, certo? Menos c quadrado ΔT quadrado mais d quadrado. A mesma coisa eu posso fazer com relação a essa distância, né? A distância entre esses dois eventos, como esses dois eventos estão sobre a linha de mundo do observador OTIL, então essa distância entre esses dois eventos vai estar relacionado com o intervalo de tempo entre esses dois eventos através da velocidade relativa entre eles, que também é v, certo? Então a mesma relação, no fundo a dedução aqui é exatamente a mesma daqui, e não é então uma surpresa que a gente vai chegar exatamente na mesma expressão, mostrando que, olha,
Então, o observador O, ele vai encarar que o tic-tac do relógio do OTIL está passando mais devagar do que o dele, porque enquanto, né, porque enquanto passou só T0 para o observador OTIL, para o observador O, aqueles mesmos dois eventos foram espaçados por um tempo maior, que é dado por essa expressão aqui. E aí a gente tem essa relação simétrica, né? Então, o OTIL vê o tic-tac do relógio do O mais devagar, mais espaçado, tá certo? E o O vê o tic-tac do relógio do OTIL também mais espaçado, né? Que é uma coisa que as pessoas falam, nossa, mas isso é impossível, né? Como que é possível que um vê o tempo do outro passando mais devagar e o outro vê o tempo do um passando também mais devagar, né? Deveria ser se eu vejo o tempo do outro passar mais devagar, ele deveria ver o meu passar mais rápido, né? Essa é a primeira, é, é, a, é a nossa lógica clássica newtoniana, né? Imporia algo do gênero, né? Mas não, a gente está vendo aqui que sai, né, como consequência direta do que a gente já viu, né, que não, sempre o relógio, se um observador está observando, né, um observador inercial aqui, está olhando o tempo de alguém que está se movendo, o tic-tac do relógio desse que está se movendo em relação a ele vai passar mais devagar. E aí, justamente essa né, simetria, né, que aparentemente não faz sentido, né, não faria sentido, vai contra a nossa intuição newtoniana, é o que motiva, né, o chamado paradoxo dos gêmeos, né? O que é o paradoxo dos gêmeos? O paradoxo dos gêmeos é justamente, né, tentar montar uma situação na qual essa simetria levaria a uma situação absurda, né, uma situação paradoxal, que seria a seguinte: vamos supor que eu tenho aqui dois observadores agora, um observador A, aqui que está inercial, e um observador B que estava junto com o A, mas aí em algum momento ele resolve se afastar do A. Por simplicidade, eu vou considerar que ele está se afastando aqui com um movimento também inercial, com uma velocidade constante. Em algum momento ele resolve inverter o seu movimento e volta a se encontrar com o observador A, tá certo? Bom, o que vai acontecer, né? Do ponto de vista do A, como é o B que está se movendo, tá certo? Então, durante todo o processo aqui, durante todo esse intervalo de tempo, o A vai dizer, olha, é o tempo do B que está passando mais devagar, porque é o tempo do B que vai sofrer uma dilatação temporal, certo? E, portanto, quando a gente voltar a se encontrar aqui, né, como eu permaneci parado e o B é que está se movendo, como o tempo dele passou mais devagar, quando a gente voltar a se encontrar, ele vai estar mais novo do que eu, certo? Só que do ponto de vista do B, né, durante todo esse processo aqui, né, durante todo esse intervalo de tempo, ele vai poder dizer, não, o tempo do A é que está passando mais devagar, certo? Durante todo esse intervalo de tempo aqui, que também é um movimento inercial, ele vai continuar podendo falar, não, é o tempo do A que está passando mais devagar, afinal de contas, eu estou parado e é o A que está se movendo, certo? Então, né, aparentemente, né, eu estou induzindo, evidentemente, vocês ao erro, né, para justamente chegar a uma situação aparentemente paradoxal, a impressão que daria é que, olha, se ao longo de todo esse intervalo de tempo, o B diz que o tempo para o B, o tempo do A é que passou mais devagar. E ao longo de todo esse intervalo de tempo, é o tempo o B considera o B para B, né? É o tempo do A que passou mais devagar. Então, quando voltasse aqui, o B deveria ver que o A está mais novo, certo? Mas, bom, isso sim seria uma situação paradoxal, porque não tem como, né? Simultaneamente, os dois estarem com a razão aqui. Quando eles voltam a se encontrar, o B o A vê o B mais novo e o B vê o A mais novo. Isso não tem como. Isso realmente seria uma situação totalmente, do ponto de vista lógico, né, uma situação absurda, tá? E a questão é, tá, como que, então, quem tem razão, né? Bom, descobrir quem tem razão não é tão difícil, até porque essa figura deixa claro, né, que não para você realmente poder montar essa situação onde realmente levaria a um paradoxo, você inevitavelmente tem que quebrar essa simetria entre os observadores, tá certo? Porque um aqui permaneceu inercial sempre, então é como se ele sempre pudesse fazer essa análise, né, a todo instante, em todo intervalo de tempo, ele pode fazer essa análise de que é o tempo do outro que está passando mais devagar, enquanto que assim
embora sejam apenas num ponto, a gente claramente vê aqui, né, que o movimento do B, desculpa, não pode ser inercial ao longo de todo o trajeto, né? Ele foi inercial ao longo de todo o trajeto, exceto, né, no caso aqui, exceto 3 pontos, né, que foram aqui, aqui e aqui. Esses dois aqui são irrelevantes, tá? Mas o ponto principal aqui, que vai realmente trazer a diferença, é esse ponto aqui no qual ele não foi inercial e está distante do observador A, tá? Mas primeiro vamos ver, né, como é que a gente calcula isso, né? Como é que a gente calcula e chega na resposta correta, né, de quem é que envelheceu mais, tá? Então vamos chamar esses eventos aqui, né, que são os eventos mais relevantes aqui nessa análise, de P, Q e R, tá certo? Bom, o intervalo de tempo decorrido entre P e Q, tá? Ou seja, o intervalo de tempo decorrido para o A, né? O intervalo de tempo decorrido para o A ao longo de P e Q. Bom, como o A ele é inercial, ele passa pelos eventos P e Q, então o tempo decorrido para ele está relacionado diretamente com o intervalo invariante entre esses dois eventos, tá certo? E o intervalo invariante entre esses dois eventos nada mais é, lembra, né, do que a norma ao quadrado, né? Tem a ver com a norma ao quadrado do vetor separação, do vetor PQ. Então, se eu defino um vetor aqui, né, ó, esse Azinho em cima, já estou usando a notação de índices abstratos, né? Então, isso aqui, SA, Szinho, Azinho em cima e o Azão embaixo. O Azão embaixo é só para dizer que é do observador A, tá? Mas esse Azinho em cima é para dizer que é um vetor, né? Um vetor no espaço-tempo, tá? Então, esse vetor aqui, na verdade, é o vetor separação PQ, né? E o intervalo invariante nada mais é do que a norma quadrado dele, né? Então, a gente tem aqui a relação entre o tempo próprio, o tempo decorrido entre PQ para o observador A, e relacionando isso com a norma, né? Ou com o módulo da norma, dependendo se você quer definir norma com o sinal ou sem o sinal. Então, eu vou usar só esse símbolo de barra aqui, tá? Já estou considerando o módulo, mas já significa o módulo da norma, tá? Do vetor. Tá? Então, eu tenho isso daqui. No fundo, é isso daqui, certo? É isso daqui, tá? Muito por quê? Porque isso daqui, lembra que isso daqui é nada mais é do que a definição de intervalo invariante, certo? E para o B, né? Vamos ver para o B. Olha, para o B, daqui até aqui ele foi inercial. Então, o tempo para o B decorrido de P até R, eu posso usar também que está relacionado com o intervalo invariante entre esses dois eventos, certo? Através de raiz quadrada de menos I. Aqui nessa expressão eu estou fazendo C igual a 1, né? Se você não quiser fazer C igual a 1, é só em todo lugar que tiver o delta tal, você colocar um C multiplicando aqui para dar a unidade correta, tá? Mas aqui eu estou fazendo C igual a 1 ou estou medindo tempo em termos de mesma unidade de distância, certo? Como no final eu só vou comparar tempo com tempo, tanto faz porque os Cs no final se cancelariam de qualquer jeito, tá? Bom, mas de qualquer maneira, então, aqui eu tenho que o tempo, né, para o B decorrido entre P e R, bom, entre P e R, né, como ele é inercial e está passando por P e R, eu consigo relacionar o tempo decorrido para o B entre esses dois eventos com o intervalo invariante entre esses dois eventos. E a mesma coisa entre R e Q, né, eu consigo relacionar o tempo decorrido entre R e Q como através, né, usando o intervalo invariante entre R e Q. E o tempo total decorrido para B, evidentemente, vai ser a soma do tempo que decorreu para ele de P até R e de R até Q. Certo? Então, dá essa expressão aqui. Que se eu expresso de novo, né, eu uso um vetor SB1, que vai de P até R, e um SB2, que vai de R até Q, certo? Então, de novo, a gente tem, né, que o intervalo invariante nada mais é do que essa expressão aqui em termos da métrica, né? Fazendo o produto escalar desses vetores, tá certo? Que nada mais é do que, então, a norma, né? Ou o módulo da norma de cada um desses vetores, tá certo? Então, enquanto o tempo decorrido para o A de P até Q é a norma, né? Ou o módulo da norma desse vetor separação, o tempo decorrido para o B vai ser a soma dessa norma mais a soma dessa norma, certo? Tá aqui. Só que tem uma relação entre esses vetores, né? Existe essa relação aqui, o SA, né, o vetor que vai de P até Q, nada mais é do que o vetor que vai de P até R, mais o vetor que vai de R até Q. Então, eu tenho essa relação aqui.
E, portanto, evidentemente, o módulo, né, ou a norma do vetor SA nada mais é do que a norma da soma, certo? Porque é igual, esse vetor é igual a esse, né? Estou pegando a norma aqui dos dois, o módulo, né, ou a norma aqui dos dois lados, certo? E aqui, normalmente, né, a gente poderia usar a desigualdade triangular, né? Que se a gente se a gente estivesse trabalhando com geometria euclidiana, a gente sabe que da desigualdade triangular, o módulo de uma soma, né, ou a norma de uma soma de vetores é menor ou igual à soma das normas, tá certo? Ou a soma dos módulos, né? Essa é a desigualdade triangular num espaço euclidiano. Só que eu já deixei como exercício para vocês, né, vocês mostrarem que num espaço-tempo, na direção temporal, essa desigualdade, existe um análogo da desigualdade triangular, mas ela tem um sinal de desigualdade invertido, tá? Se eu pego dois vetores que são tipo tempo, né, e cuja soma também é tipo tempo, que é o caso, então que esse vetor é tipo tempo é óbvio, porque tem um observador passando por ele, né, passando pelos dois, e portanto, como é uma linha de mundo de um observador físico, tem que ser tipo tempo. A mesma coisa para Q e R. Então, PQ, PR e RQ são vetores tipo tempo, e além disso, a soma deles também é tipo tempo, porque a soma deles dá justamente, né, a separação entre P e Q, que também tem um observador passando pelos dois. Tá? E quando você tem dois vetores tipo tempo, cuja soma também é tipo tempo, a desigualdade triangular que eles que as suas normas satisfazem, tem sinal de desigualdade invertido com relação à geometria euclidiana. Então, na verdade, a gente tem isso daqui, ó, a norma, né, ou o módulo da soma é maior ou igual à soma dos módulos, tá? Só que cada um desses módulos, ó, é justamente o que a gente tem aqui. E aí, finalmente, então, a gente tem uma relação, né, entre o tempo decorrido para o A e o tempo decorrido para o B. E a gente tem essa relação aqui, que o intervalo de tempo decorrido realmente para o A aqui foi maior, o maior igual aqui é só porque, como esse R é arbitrário, né, essa desigualdade aqui, na verdade, ela vai dar igual só se esses dois vetores forem colineares, que claramente não é o caso aqui, certo? Aqui, claramente, os dois vetores não são colineares. Mas se eles fossem colineares, é onde daria o caso da igualdade, tá certo? Mas nesse caso aqui, né, se eles não são colineares, ou seja, se realmente há um afastamento e depois uma reaproximação dos observadores, então, na verdade, o tempo decorrido para o A é maior do que o tempo decorrido para o B. Então, né, mostrando que essa análise aqui que o A faz, né, de que é o tempo do B que passa mais devagar, ela de fato acaba no final sendo a correta, né? Então, embora, né, ao longo de cada um desses trechos é legítimo, né, seria legítimo por relatividade restrita você o A fazer essa análise, que é o tempo do B que está passando mais devagar. E de P até R, o B pode falar que foi o tempo do A que estava passando mais devagar. E de R até Q também é o tempo do A que está passando mais devagar. Apesar disso, quando os dois voltam a se encontrar, tá, fica patente e os dois vão concordar, né, porque afinal de contas eles estão juntos e eles podem verificar isso, é patente que foi o tempo do B que de fato passou mais devagar. E o B também vai concordar que o tempo dele, ele está mais novo e, portanto, o tempo do A passou mais rápido, tá certo? Então, isso daqui é a resposta, né? O que de fato acontece. Entender por que isso não é paradoxal, né? Como que é possível que daqui até aqui o B tenha, de acordo com o B, o tempo do A tenha passado mais devagar, daqui até aqui o tempo para o B também foi o tempo do A que passou mais devagar, e apesar de tudo, quando voltam a se encontrar, ele, né? Como conciliar isso com o fato de que ele vê que o tempo do A passou mais rápido, porque o A está mais velho. Certo? Então, já antecipando, né, o ponto sutil está bem aqui nesse evento R. Basicamente, o ponto sutil, né, está no trecho da linha de mundo que não é inercial, certo? E aqui, evidentemente, ele deixa o movimento total, né, ele é inercial em todo esse trecho, é inercial em todo esse trecho, mas ele não é inercial na vizinhança desse evento R, certo? Porque ele inverte, ele muda a velocidade aqui em R. E isso é o essencial para a gente entender, né, ou resolver de fato, conseguir conciliar, né, como que é possível que daqui até aqui
o tempo do A passou mais devagar, daqui até aqui ele fala que ele vê que o tempo, vê entre aspas, né, porque ele não está vendo, mas ele interpreta que o tempo do A passou mais devagar e apesar disso, quando eles se encontram, ele vê, né, o A está mais velho, tá certo? Então, como conciliar isso? Depois eu vou fazer um outro videozinho fazendo uma analogia entre o paradoxo dos gêmeos e curvas em espaço euclidiano, porque tem uma analogia, tem uma versão, digamos assim, né, do paradoxo dos gêmeos para comprimentos de curva euclidiana mesmo, no espaço pode fazer num plano mesmo, curvas num plano, e você pode entender, né, a resolução do paradoxo dos gêmeos através de comparação de comprimento de curvas em espaço euclidiano, mas isso eu faço um outro videozinho para explicar, tá? Por enquanto, vamos só deixar ter claro em mente que, sim, é o tempo de quem é inercial ao longo de todo o trajeto, esse sempre é o que vai passar mais rápido, tá certo? Vai passar mais tempo para ele. E isso é uma consequência daquela desigualdade triangular com o sinal de desigualdade trocado, né, em relação à geometria euclidiana. Então, na direção temporal, uma linha reta, um segmento de reta ligando dois eventos separados na direção temporal é o que dá o intervalo de tempo maior possível entre aqueles dois eventos. Tá? Qualquer outra linha de mundo ligando aqueles dois eventos vai transcorrer um tempo menor sobre essa linha de mundo entre esses dois eventos. Tá? Então, o movimento inercial é aquele que maximiza o tempo decorrido entre dois eventos cuja separação é tipo tempo. Tá? Muito bem. Então, agora vamos para a relatividade da simultaneidade, né? Antes de falar de contração de Lorentz, que é o outro efeito. Tá? E a relatividade da simultaneidade quer dizer, basicamente, é aquilo que a gente já vem discutindo, né, desde o começo do curso, de que a maneira como o espaço-tempo, né, ele é percebido por um observador no que é direção temporal e o que são direções espaciais, isso é dependente de observador, né? Então, vamos ver aqui, e agora a gente só vai, né, matematicamente expressar qual é essa diferença, né, ou essa relação entre eles. Então, vamos supor que eu tenho dois observadores, de novo, eu tenho um observador aqui, O azulzinho, e o observador OTIL vermelhinho, né, e eles se cruzam aqui num dado evento qualquer, tá? Muito bem. Lembra que como a velocidade da luz, né, como postulado, ela é a mesma para todos os observadores, é isso que vai acabar determinando o que cada observador percebe como sendo a direção espacial, tá? Basicamente porque o raio de luz ele tem que estar sempre, né, se você usa a mesma unidade de medida na direção espacial e na direção temporal, ou seja, fixa C igual a 1, tá certo? Então, o que você vai acabar tendo que ter é que a direção tipo luz, ela é sempre a bissetriz da direção, principalmente num diagrama aqui, né, bidimensional, que só tem uma dimensão espacial, a direção tipo luz, ela é sempre a bissetriz entre a direção temporal daquele observador e a direção que aquele observador vê como sendo a direção espacial, tá? Então, em particular, né, se eu tenho que aqui desse evento, o cone de luz, ele é assim, a direção, e eu tenho aqui, né, a direção do observador O, da linha de mundo do observador O. Portanto, qual é a direção temporal do observador O? Eu estou dizendo que é esse vetor aqui, E0A, né? Então, de novo, o Azinho aqui em cima, ele está lá só para dizer, né? É a notação de índice abstrato, lá só para dizer que esse objeto é um vetor, tá certo? E esse zerozinho embaixo aqui é um índice, tá? Faz parte do nome do vetor. O nome do vetor, então, é o E0, certo? O Azinho é só para dizer que é vetor, e E0 é o nome que eu estou dando para esse vetor. Muito bem. Qual vai ser, então, a direção que esse observador considera como sendo a direção espacial, né? Então, a direção espacial vai ter que ser tal que o raio de luz, esse raio de luz, né, os dois, na verdade, tanto esse quanto esse, né, é a bissetriz entre essa direção e a direção que ele considera como sendo a direção espacial, tá? Então, né, claramente aqui nesse caso, a bissetriz está dando aqui. Lembrando que no espaço-tempo, né, isso é uma representação euclidiana do meu diagrama de espaço-tempo, certo? Que o meu espaço-tempo não é euclidiano, certo? Então, essa é uma representação euclidiana. Na representação euclidiana, o raio de luz tem que estar sempre na bissetriz, tá? Mas no conceito de espaço-tempo, é isso que é a ortogonalidade,
Para a métrica lorentziana, é isso que é ortogonalidade. Então, essa direção temporal, ela é ortogonal, embora não pareça no meu diagrama euclidiano, mas essa direção temporal, ela é ortogonal no sentido de espaço-tempo, de métrica lorentziana, a essa direção espacial aqui, tá? Então, tenham em mente, essa direção e essa direção são ortogonais no espaço-tempo. Tudo bem? Bom, então eu posso também aqui, eu vou fazer o seguinte agora, ó, vou pegar então e vou definir agora um versor, tá? Ou seja, um vetor unitário, né, que dá a direção espacial. Tudo bem? Então aqui eu tenho um vetor que eu vou também supor que é um versor na direção temporal, mas por estar na direção temporal, a gente tem que tomar cuidado com a normalização, com a norma quadrada dele, tá certo? A gente vai ver isso. E aqui é um versor na direção espacial, tá? E eu escolhi aqui apontando na direção do movimento do O, certo? Porque de acordo com esse observador, desculpa, de acordo movimento do OTIL, porque de acordo com o observador O aqui, o OTIL está se afastando dele em que sentido, né? Para o O, a direção espacial é essa. A questão é, para o OTIL está se movendo para cá ou para cá, né? E claramente a gente vê que à medida que o tempo está passando, o OTIL está se afastando de O para a direita, e portanto, então, né, em termos de direção espacial, né, você não pode falar, ah, não, ele está se afastando para cá. É verdade, no espaço-tempo, o OTIL está vindo para cá. Só que, como para o O, né, essa direção aqui é a temporal dele, ele vai pegar o vetor, né, que dá a direção da linha de mundo do OTIL e vai decompor numa parte que é na direção temporal dele mesmo, tá certo? E qual é o movimento espacial que o O atribui para o OTIL? Bom, o movimento espacial que o O atribui para o OTIL é dado por essa projeção na direção espacial dele, tá certo? Então aqui a gente está vendo que eu escolhi o E1, né, como tendo o mesmo sentido do movimento espacial do OTIL em relação a O, tá? Só por convenção, tudo bem? Muito bem. Então, quais são, né, as propriedades desses vetores que eu já escolhi aqui? Primeiro, eu vou escolher o vetor na direção temporal aqui, que dá, né, a direção da linha de mundo do O como sendo normalizado. Tá? Um versor, mas na direção temporal. E por ser na direção temporal, a gente sabe que é um vetor tipo tempo, e, portanto, se eu contraio, né, se eu calculo o produto escalar dele com ele mesmo, né, que é dado pela métrica aqui, tem que dar negativo. Então, bom, eu vou normalizar a -1. Certo? O vetor E1 é um versor legítimo, né, tipo espaço, tá? Então, eu vou definir que ele é um versor cujo produto escalar dele com ele mesmo dá +1. E, além disso, né, por construção, o E0 e o E1, eles são ortogonais no sentido de espaço-tempo. Então, é isso, né, é isso daqui que está dizendo para mim que esse cara é ortogonal a esse. Que, de novo, num diagrama né, feito, né, de espaço-tempo, mas representado numa superfície euclidiana, como aqui, né, a tela do computador, eu sou obrigado, então, a desenhar de maneira que o cone de luz seja bissetriz entre essas direções. Tudo bem? Muito bem. E agora vamos relacionar, né, o vetor E0til, que é o que dá a direção da linha de mundo do OTil, certo? No espaço-tempo, tá? Bom, claramente aqui, né, eu sei que o E0til ele pode ser escrito como uma combinação linear do E0 e do E1. Na verdade, eu escolhi o E1 justamente para que o movimento, né, fosse que o movimento do OTil fosse na direção espacial do E1, certo? Então, eu escolhi o E1 para realmente fazer esse papel, mas a questão é quanto valem essas projeções, né? Bom, esses valores aqui eu vou tirar a partir de quantidade de imposições geométricas. Primeiro, do mesmo jeito que eu escolhi um versor normalizado, né, um vetor normalizado aqui na direção temporal para representar o estado de movimento, né, ou a direção da linha de mundo do observador O, eu também vou impor que esse E0 til também seja normalizado, tá? Então, eu vou impor que ele também é normalizado, tá? Ou seja, o E0 til desempenha para o O til o mesmo papel que o E0 desempenha para o O, tudo bem? E daqui eu já tiro, né, se eu escrever que o E0 til se relaciona com o E0 e o E1 dessa maneira, eu já tiro essa relação aqui entre esses coeficientes alfa e beta.
onde, né, alfa e beta nada mais é do que, né, essas projeções. Tá? Aqui está o alfa, seria esse valor aqui, e aqui estaria o beta, certo? É essa projeção aqui, tá? E o alfa e o beta tem que satisfazer essa relação por conta da normalização desse vetor. E além disso, agora vem uma condição, uma imposição física, né? Que é, olha, se eu pegar o tamanho dessa projeção aqui e dividir por isso aqui tem que me estar associado com a velocidade que esse observador OTIL tem em relação a O. Por quê? Porque nesse intervalo de tempo aqui, ó, se o observador observasse o movimento de OTIL ao longo desse intervalo de tempo aqui, que vai daqui até aqui, que é dado pelo gama, pelo alfa, certo? Quanto que o OTIL teria percorrido de distância física? Bom, o OTIL teria percorrido de distância física essa distância aqui, que seria o beta, certo? Então, se eu pegar o tamanho dessa projeção e dividir pelo tamanho dessa projeção, e as projeções são dadas assim, né? Eu faço o produto escalar usando a métrica desse vetor com esse vetor, certo? E eu faço o produto escalar desse vetor com esse vetor, só tomando cuidado que quando os dois são na direção espacial e os dois estão dentro da mesma metade do cone de luz, isso daqui me dá um sinal de negativo, certo? E aí eu só pego o módulo aqui para eliminar o sinal de negativo. O fato é, isso daqui me dá o alfa, desculpa, isso aqui me dá o beta, isso aqui me dá o alfa, e a razão deles tem que estar associado à velocidade, certo? No caso, vai dar velocidade sobre a velocidade da luz, né? Tanto é que se fosse bem aqui na bissetriz, né, essa razão, ou seja, se o alfa fosse igual ao beta, se as projeções fossem iguais, daria bem sobre o cone de luz, e aí a gente sabe que a velocidade teria que dar igual à velocidade da luz, né? Então, se a gente recupera a velocidade da luz, essa razão tem que dar aqui um valor adimensional, que nada mais é do que V sobre C. Tá? E com essas duas equações, ó, repara que eu tenho agora duas equações para duas variáveis, né, alfa e beta. E então, eu tiro daqui, por exemplo, que o alfa vai dar isso daqui, e essa, né, como vocês bem sabem, essa combinação aqui aparece tão frequente, essa função da velocidade aparece tão frequentemente em relatividade que a gente já dá um nome para ela, né, chama de gama, por razões, né, históricas a gente chama isso daqui de gama, e é o chamado fator de Lorentz. Né? E em termos de gama, ó, o beta, como o alfa aqui é igual a esse gama, né? Poderia já ter colocado gama aqui desde o começo, né? Mas como, né, já está muito, as pessoas já estão muito acostumadas a já ver o gama em relatividade, já considerar que é o fator de Lorentz, aqui não seria ainda, né? Aqui era só eram só componentes que eu ainda tinha que determinar, por isso que eu não quis colocar gama para não induzir ninguém, né? Falar, como você já sabia que ia dar o fator de Lorentz? Eu não sabia, certo? Então eu coloquei alfa e beta. No final acabou dando que esse alfa de fato é o fator de Lorentz, e aí isolando aqui, substituindo aqui, eu tenho que o meu beta é gama V sobre C. Certo? De novo, né, cuidado, o beta normalmente em relatividade é muito usado também para representar só V sobre C, certo? Mas cuidado, esse beta aqui era só uma constante que eu tinha que determinar, né? E eu determinei, agora vale gama vezes V sobre C. E daí, então, a gente tira, né, quem é, como é que eu expresso esse vetor que dá o movimento, a direção da linha de mundo do observador OTIL, em termos dos vetores relacionados ao observador O. O vetor E0 que dá a sua própria linha de mundo, sua própria direção temporal, e o vetor E1 que dá o que é direção espacial para o observador O. Muito bem. Só que agora vamos fazer o seguinte, como a gente está querendo ver aqui a relatividade da simultaneidade, vamos agora analisar o que é a direção espacial para o OTIL. A gente já sabe o que é direção espacial para o O e já sabe como que a direção temporal do OTIL se decompõe em direção temporal e espacial do O, certo? Mas agora vamos fazer a mesma coisa para a direção espacial do OTIL, porque eu quero comparar as superfícies de simultaneidade, certo? E as superfícies de simultaneidade são justamente aquelas direções que são puramente espaciais, né? A partir de um dado evento. Então, se a gente usa, né, faz a mesma construção, lembrando que, olha, como a velocidade da luz tem que ser a mesma para todo mundo, então a luz tem, nessas unidades tem que ser sempre a bissetriz da direção temporal com a direção espacial. Então, se a direção temporal do OTIL é a da sua própria linha de mundo, né? O que vai ser a direção espacial para o OTIL
é essa daqui, de maneira que o raio de luz aqui, né, esteja na bissetriz, tá? Nessa representação euclidiana. Reforçando, do ponto de vista de espaço-tempo, essa direção aqui é ortogonal a essa daqui, assim como essa direção azulzinha é ortogonal a essa daqui, tá? E aí, ao longo dessa direção, eu vou definir um versor e um til, ou seja, que está dando a direção espacial, né, para o observador OTIL, tá? E eu vou usar a convenção de sentido oposta à que eu usei para o O. Para o O, eu usei a convenção de sentido para o vetor espacial dele como sendo o versor que estava apontando na direção do movimento, no sentido do movimento do OTIL, em relação a ele. Certo? Repara que aqui eu estou escolhendo o E1 til, né, que não é o sentido do movimento do O em relação ao O til, porque se o O til for olhar o movimento do O está se movendo para a esquerda, né? Em relação ao O til, o O está se movendo para a esquerda. Mas ainda assim eu vou usar a convenção de que ele vai ajustar esse eixo O1, esse eixo E1 dele, desculpa, o sentido, né, do versor E1, o mais próximo possível do sentido do versor E1 do observador inicial, tá? Então, né, para ficar aqui de maneira que quando a velocidade relativa entre eles for para zero, esses dois conjuntos de vetores vão coincidir, tá? Tudo bem? Então, né, cuidado. Tem essa diferença, né, na definição então, enquanto o versor espacial do O, eu escolhi ele apontando no sentido do movimento do OTIL, né? O OTIL escolhe o seu vetor espacial, escolheu nessa convenção aqui o seu versor espacial, apontando no sentido oposto ao do movimento relativo do O, tá? Do O em relação a ele, tá? Isso aqui é só uma, né, absolutamente não tem nada de profundo aqui, é só uma convenção de escolha de orientação de versor na hora de escolher, tá? Poderia ter escolhido em qualquer dos dois sentidos. Eu estou escolhendo esse só porque aí, né, a comparação entre esses dois pares de vetores, E0 e E1, e E0 til e E1 til, eles vão ficar o mais próximos possível, e em particular, quando eu pegar dois observadores que estão parados um em relação ao outro, os dois, né, no limite em que V vai para zero, os dois conjuntos, os dois pares de vetores vão coincidir, tá? Se eu fizesse diferente, os dois pares não iam coincidir, porque quando eu uso no limite de V indo a zero, o E1 ficaria oposto, né, ao E1 til, tá? Então é só uma questão de convenção. E o ponto agora é expressar esse E1 til como função, em termos, né, decompor o E1 til em termos de uma direção aqui de E1, tá certo? Que vai dar uma coisa aqui, e em termos da direção E0, que daria uma projeção aqui, tá? Como que eu descubro quem são? É a mesma coisa, né? Eu considero, primeiro, que esse vetor aqui, ele é normalizado, é um versor, certo? Ou seja, o E1 til desempenha para o O til o mesmo papel que o E1 desempenhava para o O. Então, está aqui, normalizado, assim como era normalizado também o E1. Outra coisa é que ele tem que ser ortogonal a quem? Bom, como ele está dando a direção espacial do O til, ele tem que ser ortogonal ao E0 til, que é o que dá a direção da linha de mundo do O til, certo? E além disso, essa convenção de orientação que eu falei. Então, a projeção do movimento do O, né, na direção espacial, na direção do E1 tem que ser negativo. Isso aqui está só expressando esse fato. Eu estou escolhendo no sentido oposto ao que o O til vê o movimento do O, tá? Só por convenção. Muito bem. Fica como um exercício vocês mostrarem, né? É muito análogo a isso daqui, é só vocês escreverem o E1 til como sendo uma combinação linear do E0 e do E1, e impor essas condições, e você chega, então, que o E1 til é dado por essa expressão aqui. Tá? E aí a gente tem, então, tanto a expressão do E0 til como função de E0 e E1, como a gente agora tem o E1 til como função de E0 e E1, tá? Outra coisa, como a gente... Aqui eu só estou representando uma dimensão espacial e uma dimensão temporal, certo? Mas ainda tem duas dimensões espaciais adicionais, tá certo? Só que não é nem um pouco difícil, né, mostrar, e eu peço que vocês façam isso só por completeza, né? Que se eu pego um vetor que já é ortogonal ao E0 e o E1,
ele também vai ser ortogonal ao E0 til e ao E1 til. Afinal de contas, o E0 e o E1 e o E0 til e o E1 til, eles geram o mesmo subespaço bidimensional do espaço de Minkowski, tá certo? E, portanto, isso aqui só quer dizer o seguinte, olha, as outras duas dimensões espaciais que existem no meu espaço-tempo quadridimensional, né, eu posso escolher versores na direção nessas outras duas direções espaciais de modo a coincidirem, tá? Eles podem coincidir. As direções espaciais que são perpendiculares ao movimento relativo entre dois observadores são direções espaciais comuns aos dois observadores, tá? E aí, né, a gente tem a noção de uma base tetrada, ou seja, é o equivalente para a métrica lorentziana do que é uma base ortonormal no caso euclidiano, né? No fundo é uma base onde todos os seus vetores são ortogonais entre eles, tá certo? E além disso, todos eles são normalizados. Aqui só tem o cuidado de que, na direção temporal, a normalização não é em A mais 1, só que é A menos 1, certo? Então, a relação entre a base, né, tetrada associado ao observador OTIL, ou seja, cujo vetor E0 dá a direção temporal do OTIL, e os versores E1, E2 e E3 dão as direções que são espaciais para o OTIL, se relacionam com a base tetrada associada ao observador O dessa maneira, tá? Onde o E0 vai dar a direção que é temporal para o observador O, e o E1, E2 e E3 vai dar as direções que são espaciais para o observador O. Notem, como dito, né, que as direções que são perpendiculares ao movimento relativo entre os observadores são comuns, eu posso escolher como sendo comuns aos dois observadores. Só a mistura, né, do que é tempo e espaço na direção, ou se pode considerar no plano, né, que contém o movimento relativo entre eles. Por quê? Porque duas linhas de mundo, né, com duas orientações, no meu espaço-tempo sempre vão determinar um plano, né? É naquele plano só que vai haver mistura do que é o que um considera como sendo tempo e o que o outro considera como sendo tempo e espaço. É só naquele plano que contém as duas linhas de mundo. Nas direções perpendiculares a esse plano, né, que vão ser duas, porque eu estou em 4 dimensões, essas direções vão ser espaciais e comuns aos dois observadores, tá? E essa relação eu posso inverter, né? E aí, invertendo essa relação, relacionando a base azul do observador O com relação à base tetrada do observador OTIL, vermelhinho, eu tenho essa relação. Notem, né, que eu obtenho a inversa, né, a relação inversa, só trocando V por menos V, certo? E nisso é essencial a escolha que eu fiz do versor E1 til como sendo para cá. Se eu tivesse feito uma escolha simétrica, né, no sentido de que o E1 til eu também tivesse escolhido como dando o sentido do movimento do O em relação ao O til, eu teria escolhido o meu E1 til para cá, certo? Aí não teria esse sinal de menos, as duas transformações seriam idênticas, tá? Como deveria ser, afinal de contas, aí eu teria que as duas expressões teriam que ser completamente simétricas, né? Aqui não, aqui eu tenho, para achar inverso, eu tenho que trocar V por menos V, de novo, é só questão de convenção, não tem nada de profundo aqui, certo? Mas essa é a convenção mais padrão, por quê? Porque aqui no limite de V indo a zero, né, eu tenho que os dois conjuntos, né, o gama vai para 1, V vai para 0, e eu tenho que os dois conjuntos de bases, né, as duas bases ou os dois conjuntos de vetores coincidem completamente. Muito bem, então isso daqui, né, dá para a gente a relação entre as direções espaciais de um observador e as direções espaciais do outro observador, mostrando, de fato, essa relatividade do que é simultâneo, né? Então, o que é simultâneo para um observador? Dois eventos são simultâneos para um observador, se e somente se o vetor separação entre aqueles dois eventos é puramente espacial, ou seja, é ortogonal à sua direção temporal, certo? E isso é matematicamente dado, a relação, né, é matematicamente dada por essas expressões aqui. Tendo dito, né, tendo estabelecido o que é simultaneidade, né, e tendo visto essa relação de simultaneidade, agora a gente pode finalmente falar de contração de Lorentz. Então, qual é a ideia da contração de Lorentz? De novo, vamos começar lá. Eu tenho o meu observador, que eu esqueci de colocar aqui o nome dele, mas vamos supor que é o meu observador O.
né? E eu tenho lá a linha de mundo dele, vamos supor, é dada aqui por esse vetor, né? Normalizado, E0 na direção temporal, tá? E por ele passa aí um outro observador, OTIL, por exemplo, numa outra direção do espaço-tempo, ou seja, há movimento relativo entre eles, tá? E eles se cruzam em um dado instante. Só que esse observador OTIL agora ele está carregando consigo uma régua, tá? Que é um objeto extenso, certo? Bom, primeiro, né? Qual é a direção que para o observador OTIL é puramente espacial? Bom, para o observador OTIL, que é puramente espacial, é aquela direção que, né, faz com que um raio de luz aqui saindo desse evento seja a bissetriz dessas duas direções. Beleza, então não vou ficar desenhando o raio de luz, mas essa daqui então vai ser a direção que é puramente espacial para esse observador seguindo essa linha de mundo. Se ele carregar uma régua com ele e o tamanho dessa régua ele usar como sendo uma unidade de medida, certo? Uma régua, de novo, é um corpo extenso, certo? Ela preenche vários, né? No espaço, ela seria, na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, unidimensional, certo? Então, ela é determinada por uma posição da sua traseira, por exemplo, e a posição dos seus extremos, tá certo? Vamos supor que um dos extremos está exatamente, né, ele está carregando a régua, e um dos extremos está exatamente na linha de mundo dele. O outro extremo vai estar a uma certa distância dele e mantida fixa, tá certo? E se eu posso determinar qual é o que a régua está fazendo no espaço-tempo, determinando o que os extremos estão fazendo no espaço-tempo, quais são as linhas de mundo dos extremos da régua. Como eu disse, uma delas já está aqui. Vamos supor que a outra está a uma unidade de distância. Bom, como o observador OTIL mede distância ao longo dessa direção aqui, que para ele é puramente espacial, uma unidade de distância está aqui. Então, mas só que a dianteira da régua, ou essa extremidade da régua, está parada em relação a ele. Portanto, né, no espaço-tempo, tem uma linha de mundo que é paralela à linha de mundo dele. Então, a régua, repara que a régua, sendo um objeto unidimensional no espaço, né, na melhor das hipóteses, na hipótese mais idealizada, repara que no espaço-tempo ela descreve uma folha, né, a chamada folha de mundo, certo? Então, isso daqui é a régua, né? É o objeto físico régua no espaço-tempo seria isso daqui, preencheria tudo isso daqui, certo? O fato de que ela tem um tamanho L, sei lá, um tamanho L0, no fundo, vamos supor L0, né? Significa que né, a distância medida pelo observador OTIL daqui até aqui seria L0, ou uma unidade de distância, seja ela o que for, certo? A questão é o seguinte, tudo bem, então essa régua, para o observador OTIL, tem comprimento L0, tem um comprimento de uma unidade, certo? A pergunta é, e para o observador O? O observador O também vai ver aquela régua como sendo um objeto extenso, mas qual é o comprimento que o observador O atribui para aquela régua que está se movendo em relação a ele, certo? Bom, precisa tomar um cuidado aqui. Primeira coisa que a gente tem que estabelecer é, o observador O mede distâncias espaciais, né, o que para ele é puramente espaço, ao longo de que direções do espaço-tempo? Bom, se essa é a direção temporal para o observador O, a direção espacial para ele vai ser aquela tal que o raio de luz seja uma bissetriz. Então, está aqui, certo? Essa vai ser a direção espacial para o observador, para esse observador aqui, O. Então, é ao longo dessa direção que o observador O mede o que é espaço, certo? Bom, um equívoco comum que acontece quando a pessoa está fazendo, né, vendo esses diagramas pela primeira vez, é dizer o seguinte, então beleza, se eu tenho que o comprimento da régua é, por exemplo, dado por um L0, né, dado por esse vetor aqui, né, o comprimento da régua, assim como medido pelo O, tio, é dado por esse vetor, então basta eu fazer uma projeção desse vetor ao longo da direção sigma, que é espaço para o observador O, e isso vai me dar qual é o comprimento da régua, certo? Só que a projeção, né, seria assim, né? Porque lembra que isso é ortogonal a isso. Então, se eu fosse projetar esse vetor aqui, tanto nessa direção temporal quanto nessa direção espacial, e ficar mais interessado com a direção espacial, a projeção cairia aqui, ó, porque tem que ser paralela a essa linha. A direção seria essa daqui, certo? Só que não é isso que o observador OTIL, desculpa, vai medir para o comprimento da régua, porque para o observador OTIL, a régua
está preenchendo, se ele olhar o que é uma seção espacial dele, ele vai considerar que a régua está preenchendo essa região aqui, ó, que não é a projeção desse vetor ao longo sobre a superfície espacial dele. Não é a projeção ortogonal, tá? Não é a projeção, tá? Na verdade, o que eu... basicamente, né, então, você não pode usar os mesmos eventos que você usa para determinar qual é o comprimento da régua para o OTIL, não são os mesmos dois eventos que você pode usar para determinar qual é o comprimento da régua em relação a O. Por quê? Porque para você medir o comprimento de um objeto extenso, você tem que determinar a posição dos extremos desse objeto num mesmo instante. Só que o que é mesmo instante para diferentes observadores são coisas distintas, certo? Então, a régua, fisicamente falando, a régua é esse objeto extenso aqui no espaço-tempo. Se o observador OTIL for querer medir o tamanho da régua, ele vai ter que pegar dois eventos pertencentes às linhas de mundo das suas extremidades num mesmo instante para o OTIL. Então, em particular, esse, ou poderia ser também, sei lá, esse, não importa. O que importa é que eu teria que pegar um evento dessa linha de mundo dessa extremidade e um evento da linha de mundo da outra extremidade no que é mesmo instante para o OTIL. E aí sim medir qual é a distância espacial entre eles para o OTIL. Certo? É isso que o OTIL atribui como sendo o tamanho da régua para ele. Só que para o O, eu não vou usar esses mesmos dois eventos. Por quê? Porque para o O, o que ele vai fazer? Ele vai ter que pegar qual é a linha de mundo de uma extremidade da régua, a linha de mundo da outra extremidade da régua, mas ele tem que pegar dois eventos, né? Eventos nessas linhas de mundo que estão no mesmo instante. Porque é assim que você mede o tamanho de uma coisa, né? Você não pode medir a posição da traseira. A régua está se movendo. O observador O não pode pegar a posição da traseira da régua num instante para ele e depois esperar um tempo e pegar a posição da dianteira da régua num outro instante, que aí a régua já vai ter se movido. Fazer a subtração entre esses dois valores de posição não vai dar o tamanho da régua, certo? Eu tenho que pegar a posição das extremidades no mesmo instante. E para o O, o que é mesmo instante são direções no espaço-tempo que são paralelas a esse sigma aqui. Certo? Em particular, então, se o O usar esse evento aqui, como sendo um dos eventos que ele vai usar para medir o tamanho da régua, o outro evento que ele teria que usar seria esse daqui, ó, certo? E aí sim medir a distância entre esses dois eventos. É isso que vai dar o tamanho da régua para o O. E não pegar a projeção desse vetor aqui na direção espacial dele, certo? Então, beleza, é isso que a gente vai fazer. E aí, ó, aqui eu estou até colocando, né, expressando aqui o versor, né, o versor que é espacial para o observador O, tá? Então, qual é a ideia? A ideia é a seguinte, a gente vai ter que pegar um vetor que liga um evento dessa extremidade a um evento dessa extremidade, tá? Mas que seja ortogonal à direção que é temporal para o observador O, tudo bem? Então, ó, de novo, vamos começar construindo. A primeira coisa que eu faço é, olha, eu quero um vetor que represente algo que para o referencial, que para o observador OTIL tem comprimento L0. Então, vai ser L0 vezes E1 til, certo? Mas pode supor que o L0 aqui seria 1, né? Se fosse esse meu desenho. Se for o L0 diferente de 1, seria você pegar isso aqui, um valor maior aqui, mas ou só reescalar isso daqui, tá? Não importa. O fato é, se eu quero uma coisa que teria comprimento L0, né, se eu pego esse vetor aqui, ó, L0 vezes esse versor, isso vai me dar algo, um vetor cujo comprimento espacial para o observador OTIL, de fato, é L0, certo? Só que eu não posso pegar esse vetor, como eu disse, eu não posso pegar esse vetor e projetar na direção espacial. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar eu tenho que pegar algum vetor que, né, liga esse evento aqui a um outro evento dessa linha de mundo aqui da outra extremidade e que seja ortogonal. Mas como é que eu pego, né, esse cara aqui, ó, esse L0 vezes E1 está me dando, por exemplo, esse vetor aqui, vetor nessa direção.
né? Como é que eu pego outros vetores que ligam esse mesmo evento a outros eventos dessa extremidade aqui da régua? Basta eu somar um múltiplo do E0 til, certo? Se eu pego um lambda vezes E0 til, se eu pego L0 vezes o E1, que dá me dando, sei lá, por exemplo, esse vetor aqui, e eu somo um múltiplo arbitrário do E0 til, eu estou só somando vetores que estão na direção temporal do O til, tá certo? E, portanto, ó, eu estou pegando esse vetor e somando um múltiplo arbitrário de vetores que estão nessa direção. Então, isso aqui vai me gerar toda essa família de vetores que sai desse evento e liga a qualquer outro evento dessa linha de mundo. Beleza? Só que o que eu quero? Eu não quero qualquer um deles, eu quero um específico, que é aquele que é ortogonal à direção temporal do observador O. Então, eu imponho essa relação aqui. Eu pego esse vetor genérico, só que eu imponho que eu não quero qualquer um deles. Eu quero um que seja ortogonal, no sentido de espaço-tempo, usando a métrica do espaço-tempo. Eu quero um que seja ortogonal ao E0, não ao E0 til, mas ao E0, certo? Quando eu faço isso, né, substituo isso daqui, vai ficar L0 vezes o produto escalar do E0 com o E1 til, mais lambda vezes o produto escalar do E0 com o E0 til. Se você vai lá naquelas relações que a gente obteve anteriormente, como que eu escrevo o E1 til e o E0 til em termos de E1 e E0, você consegue fazer esses produtos escalares, tá? Aqui vai aparecer um menos gama V sobre C, aqui vai aparecer um menos gama, tá? Aqui, e daí eu determino quem é essa função lambda, ou quem é, desculpa, essa constante lambda que eu tenho que somar aqui nesse vetor, para me dar exatamente esse vetor aqui, ó, que, cuidado, não é o E1, né? É o vetor que dá, ó, que liga esse evento a um outro evento dessa extremidade, mas de maneira que o vetor seja ortogonal ao E0, portanto, pertença a sigma, certo? Então, vai me dar, na verdade, justamente um vetorzinho que eu não desenhei aqui para não contaminar a figura, mas que sai dessa extremidade, aponta para essa outra extremidade e está contido em sigma, certo? Esse vetor é só pegar esse lambda, substituir aqui, é esse vetor aqui. Tudo bem? Bom, tanto é verdade isso que, ó, repara que esse vetor, portanto, ele tem que ser proporcional ao E1, né? Porque ele está na direção de E1, certo? E, de fato, se eu multiplicar e dividir por gama, né? Multiplique e divide aqui por gama, ó, acho que vocês vão reconhecer isso do slide anterior, né? Isso aqui é exatamente como o valor do E1, o vetor E1, né? O vetor E1 é justamente isso daqui. E daí, então, eu tiro o seguinte, olha. Então, se esse tamanho aqui era L0, assim como medido pelo observador O til, o que o observador O vai medir para o comprimento da régua é o tamanho dessa intersecção aqui, ó. Só que essa intersecção aqui tem comprimento, né, tem tamanho, que ele é dado pelo quê? Né? É dado por L0 dividido por gama vezes o versor E1, certo? E, portanto, eu tenho qual é o tamanho da régua que o observador O mede para aquela régua que tinha comprimento L0 por observador O til. Isso daqui está me dando já o comprimento, porque ele está multiplicando esse vetor, né? Essa intersecção aqui está sendo dada por esse valor de L, certo? Vezes um versor. Bom, mas versor é um vetor normalizado, então o tamanho dele é 1, né? Então, a norma, né, desse vetor, ou se você quiser, o intervalo invariante, né, entre esses dois eventos aqui, que são puramente espaciais e, portanto, mede uma distância física para um observador para o qual aqueles dois eventos são simultâneos, que é exatamente o O, né? É isso que vai me dar o tamanho da régua. E aí, então, a gente tem o fenômeno de que se o O til está carregando uma régua consigo que tem um certo comprimento L0, o observador O vai medir um tamanho menor para essa régua, porque vai ser o L0 dividido por gama, ou seja, o L0 vezes aquela raiz quadrada, que é sempre menor do que 1. Certo? E se o O também estiver carregando uma régua idêntica, certo? Se o O também estiver carregando uma régua idêntica, ó, a régua dele vai estar assim, ó, porque a régua dele, em relação, na direção espacial para ele, vai medir L0, tá aqui, tá certo? Tá aqui. E a quanto que qual é o comprimento que o O til vai medir para essa régua,
certo? Então, é a situação análoga, né? É tão análoga, tá, que eu não vou fazer de novo, já poderia usar essa expressão mesmo para concluir, tá? Mas eu vou deixar para vocês concluírem, então, que se o O-tio, né? Desculpa, se o observador azulzinho que carrega consigo essa régua que para ele tem comprimento L0, então, o comprimento que o O-tio vai medir para essa régua azulzinha não é L0, mas é L0 dividido por gama, ou seja, a situação também é simétrica. E essa relatividade da simultaneidade, né, que foi responsável para que você não chegasse num paradoxo de novo, né? Então, a mesma coisa, eu estou vendo um observador se movendo em relação a mim, eu tenho uma régua, ele tem uma régua que é idêntica à minha, mas está se movendo em relação à minha. Eu vou medir a régua dele menor do que a minha, né? A nossa lógica newtoniana meio que te levaria a concluir que, então, ele tem que medir a sua régua maior do que a dele, porque, né, se eu estou vendo a régua dele menor do que a minha, significa que a régua dele cabe inteirinha dentro da minha e ainda sobra. Então, ele deveria ver o quê? Que a régua dele está cabendo dentro da minha, portanto, a minha está maior que a dele, né? Essa seria a lógica newtoniana. O que é falso, certo? Então, a gente vê que a situação é perfeitamente simétrica. Eu, azulzinho, vejo a régua vermelhinha, que para ele tem comprimento L0, mas para mim vai ter um comprimento menor. E ele, vermelhinho, vê a minha régua azulzinha, que para mim tem comprimento L0, mas para ele tem comprimento menor. Então, não há nenhuma inconsistência, não há nenhum paradoxo nisso, né? Embora, né, como eu já mencionei muitas vezes, quando é a primeira vez que as pessoas estão aprendendo relatividade, elas acham que isso daqui não é incomum, né? Quando a pessoa tem uma autoconfiança muito grande e não entendeu direito como que as coisas é possível, principalmente quando não é explicado, né, em termos de diagrama de espaço-tempo, onde fica óbvio que não há nenhuma inconsistência, não é incomum, né? As pessoas falaram que a relatividade é inconsistente, está errada por conta desses pseudo-paradoxos, né, que não são paradoxos, são só aparentes, né, aparentes contradições justamente por conta dessa maneira, né, que a gente está acostumado a pensar de quebrar tempo e espaço, né, e pensar que o que cada um vê como sendo espaço é igual para todo mundo. Não é, né? O fato de que as direções que são espaciais para diferentes observadores são diferentes no espaço-tempo é que leva a essas situações, né, que um observador ver a régua do outro menor, mas o outro observador é que vê a régua do 1 menor, e isso não é incompatível, certo? Muito bem, pessoal, então isso finaliza o que eu queria falar na aula de hoje, tá? E que basicamente, então, né, esses são os dois efeitos do ponto de vista cinemático, né? São os efeitos mais famosos da relatividade, do ponto de vista cinemático, e então na próxima aula a gente vai tentar começar a se livrar, né, um pouquinho dessa necessidade de ficar falando de observadores inerciais, né? O que acontece com os observadores não são inerciais, né? Posso falar, a relatividade restrita trata de observadores não inerciais? Como eu disse para vocês já antecipadamente, sim, tá certo? Qualquer fenômeno físico transcorrendo num espaço-tempo de Minkowski está dentro do escopo da relatividade restrita, certo? Não, né, é comum ouvir dizer que quando você tem movimentos acelerados, você precisa de relatividade geral. Isso é falso. Se a relatividade geral diz respeito a processos físicos ocorrendo num espaço-tempo que não é plano, certo? Enquanto você estiver falando de espaço-tempo plano, é relatividade restrita. Está dentro do escopo de relatividade restrita. Então, bom, o sistema que você coloca lá, o estado de movimento do observador que você coloca, desde que seja no espaço-tempo de Minkowski, ainda assim tem que estar, a relatividade restrita tem, né, ter as ferramentas para poder analisar essas situações também, e é isso que a gente vai começar a ver a partir da aula que vem. Tá certo, pessoal? Então, agradeço aí pela atenção e até a próxima.